Fala galera, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a altura de camada. Vocês conseguem decifrar aí qual a diferença das duas peças? Altura de camada 0,25 e 0,08. Essa aí a diferença das nossas peças que a gente vai dar uma olhada agora. Bom, hoje a gente vai estar mostrando para vocês aí um pouco sobre qualidade. Então a gente vai estar imprimindo aí o nosso exterminador do futuro aí com altura de camada 0,24 e depois a gente vai estar fatiando a altura de camada 0,28 para a gente ver o detalhamento aí da nossa peça, tá? Ela tá com 8 centímetros e quanto maior for a nossa peça, com altura de camada maior, ela vai ficar melhor. E quanto menor, vai perder mais um pouco a qualidade das suas camadas. Então a gente está aqui com o exterminador do futuro e a gente vai mostrar para vocês os vídeos e a diferença da altura de camada e a qualidade das peças com o nosso fatiador cura. Então a gente vai estar aqui detalhando agora a altura de camada e vamos fatiar aqui agora o nosso exterminador para a gente ver como é que vai ficar aí a nossa altura de camada com 0,25, tá? Lembrando que a gente vai fazer dois testes, tá, de altura de camada, uma altura de camada com 0,25 para a gente ver o detalhamento da nossa peça e depois com 0,28, com 0,8. Então olha para vocês verem, deu exatamente 3 horas e 44 minutos, tá? Com a altura de camada 0,25, a gente vai imprimir essa peça com a altura de camada 0,25. Tá aí o nosso exterminador, os nossos suportes, né? Que também depois a gente vai estar ensinando a vocês aí como executar o seu suporte manualmente. Mas para vocês verem com a altura de camada 0,25, vocês vão ver agora que olha as marcas das linhas, tá? Então vai ser uma altura de camada que você vai estar entendendo aqui que vai dar um pouco de linha na tua peça. Então vai dar muita marca na sua peça. Olha para vocês verem como vai ficar a nossa altura de camada aí, a resolução da nossa peça em relação à altura de camada 0,25, tá? Então a gente vai voltar aqui e a gente vai ver que a peça é bem detalhada, tá? E com a altura 0,25, vamos ver como é que vai ficar o nosso exterminador aí, a qualidade da nossa peça com a altura de camada 0,25. Então agora a gente vai estar cortando a nossa cabeça do exterminador do futuro aqui com a altura de camada 0,08 e vamos ver quanto tempo vai acrescentar na nossa peça e a qualidade que vai ficar a nossa peça do exterminador do futuro. Lembrando que é a mesma peça, ela vai ser com o mesmo filamento e a gente vai fazer a comparação aí da nossa peça em relação à qualidade e altura de camada das nossas peças. Então agora a gente vai fazer aquele fatiamento aí, tá? Altura de camada 0,08. Vai ter um pouquinho mais de demora para a gente ver aí como é que vai ficar o fatiamento, o tempo da nossa peça, tá? Em relação à qualidade da nossa peça com a altura de camada 0,08. Olha para vocês verem. Tivemos aí 10 horas e 58 minutos, ou seja, praticamente 11 horas de trabalho em relação à altura de camada 0,08, sendo que a altura de camada 0,025 foram 3 horas e alguns minutos. Então a gente vai agora pré-visualizar aqui o detalhamento da nossa peça, a nossa altura de camada aqui, na nossa peça, no nosso exterminador. Fizemos a pré-visualização aí. Olha como para vocês verem como que ficou o detalhamento do nosso exterminador
Olha como já fechou bem a nossa peça. Olha para vocês verem a qualidade que ficou com 0.08. Então, vai de você querer uma melhor qualidade para a tua peça, tá? Lembrando que a gente está usando sempre a camada 0.016, que a gente usa para nossas peças, mas a gente está fazendo para vocês aqui um teste de camadas 0.08 e altura de camada 0.025. Lembrando que a qualidade da peça vai alterar bastante com a altura de camada da sua peça. Feito isso, a gente vai salvar aqui e vai pôr também para produzir o nosso exterminador aí, e já já a gente vai voltar para vocês verem aí a diferença de altura de camada 0.25 para a altura de camada 0.8. Lembrando que quanto maior a peça, melhor a altura de camada, e você pode também aumentar a sua altura de camada e assim fazer uma qualidade melhor nas tuas peças, tá? Até a próxima. Agora a gente vai mostrar para vocês aqui o primeiro teste da altura de camada 0.24. Eu tinha falado que é 0.25, mas a gente fez em 0.24, tá? A gente vai estar mostrando para vocês aí as duas peças na mesma impressora, com o mesmo filamento, com a altura de camada entre 0.24 e a altura de camada 0.08, e a gente vai estar mostrando para vocês a diferença entre a altura de camada 0.24 e 0.08. Aqui é a peça que a gente fez na altura de camada 0.08. Vocês vão ver o detalhamento do nariz, do rosto e da cabeça aí, que é a camada de topo nossa aí, ela se fechou completamente. Então, marcas de linhas muito poucas. E agora na camada 0.25, lembrando que é uma peça pequena, tá? Então, quando for uma peça maior, ela vai ficar com marcas mais visíveis ainda, tá? Então, você vê que aqui já apareceu as linhas, tanto no nariz, o acabamento também não foi bom. A sua camada de topo, você consegue ver todas as linhas, fechou certinho, mas você consegue ver as linhas, tá? Então aí tá a diferença entre camadas de topo 0.25 para 0.08. Aí vai da escolha de vocês em trabalhar com cada camada. Então, vou mostrar para vocês que esse exterminador foi feito na camada 0.28. Você vai ver como que ficou a nossa peça. Aqui está o nosso enfio, está o preenchimento que a gente vai mostrar para vocês. Quando acontece de vocês perderem aí a sua impressão e você fazer um chapéuzinho aí, editando aí para você que acha que perdeu a sua peça, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas em relação à altura de camada, esse foi feito no 0.28. Então é uma peça maior, mas que você vai ver o detalhamento melhor também aí da tua peça. Fechou? Então essa é a altura de camada. Então, se você gostou, quer saber um pouco mais sobre a altura de camada ou algum outro parâmetro que você está com dificuldade, segue a gente lá no Instagram, Arcanjo 3D Oficial, e dê essa forcinha para nós aí no nosso YouTube aí, ativando o sininho de notificações, que a gente está sempre fazendo uns videozinhos aí para vocês